Começa agora na Mídia Online Business Cast. Tudo sobre o mundo empresarial numa conversa produtiva e descontraída. Business Cast. Apresentação: André Gustavo. Ah, meu amigo, é tanto sobrenome. É André Gustavo, Sanches, é Duarte, é tudo. Negrinho, a gente de novo aqui com a Drip Code. E o nosso Ghost, que já voltou de Floripa, agora tá indo de novo, não sei lá pra onde. Esse cara não trabalha, gente. Vocês vão conhecer ele ainda. Negrini, quer dizer que você tá lançando um livro. Isso é tudo, né, meu amigo? Você é consultor, você é bailarino, você faz comida, você é cozinheiro e agora é escritor. Já era tempo, né? Um cara com tanta história aí escrever. Só que o tema eu fiquei assustado. Eu vou ler aqui, galera. Sangue, negócio e sucessão. Que é isso? Você tá maluco, cara? Tem sangue na história? O sangue é de consanguinidade, né? É sucessão, né? Tá, não é de morte. Tem um filósofo que diz o seguinte: o homem tem que fazer 3 coisas: plantar uma árvore, construir uma casa E escrever um livro. Ixi, tô longe, nem a árvore fiz. Isso é o que diz eu já plantei uma árvore, Algumas árvores, né? já construí uma casa, agora eu estou trazendo toda essa trajetória de sucessão familiar. Sim. Tem cases aí E é muita terríveis coisa, nesse muita negócio. Estou coisa. deixando editado um livro com uma regra, né? Que é o que nós falamos no último podcast, né? Que toda empresa, se ela não nasce familiar, ela vai virar familiar. Muito Então, legal essa frase, né? a sucessão, ela é uma coisa que quando você pegou o seu filho no colo, saiu lá na maternidade, o médico botou do teu lado e falou: nossa, que bonitinho, menino ou menina? Aí filho. Ali começa a sucessão. É naquele momento você começa a sucessão. Em tudo, né, Negri? Não só na empresa, mas na vida, na casa onde você mora, tudo, ensinamento, tudo, valores. Criar filhos não é fácil. E aí, é também um assunto que a gente pode abordar num novo podcast, né? Que é como criar filhos para sucessão, né? E quando a gente fala de sucessão, não só empresarial, mas é treiná-lo para isso, com quem você vai andar, que tipo de esporte você vai fazer, tudo. E o princípio de tudo, né? De tudo. Quando você pega no colo, saiu lá na maternidade, aquilo é um indivíduo. Ele vai ter vontade própria, caminho próprio, definições próprias, escolhas próprias, tá certo? Ele vai crescer. E cada um que nasce é diferente do outro. Certo? Essa é a genética, essa é a arte da vida e é o segredo da vida. E você não tem um filho igual ao outro. Identificar os valores e os defeitos de cada um, ajudar em cada... É a arte de criar, discursos diferentes, o discurso é sempre o mesmo, mas a chegada, o approach, né? Que a gente fala em inglês, ele tem que ser diferente. Tem pessoas com mais sensibilidade, outros menos. Todos eles são filhos, mas ali começa a sucessão. Quando põe no seu colo, você sentiu o calor dele. Agora é amigo. Ô, Negrini, e tem alguns casos aí engraçados, Vários. de sucessão que você fala: meu, isso aqui vocês não têm noção. Uma vez passei por isso, essa vez passei por aquilo. Você contou um caso muito interessante aí do Natalzão. O bacalhau estava na geladeira, já estava para sair, e o oficial de justiça entrando para fechar a casa. Me conta essa história aí. Não precisa dar nome de empresas, mas vamos lá. Então, isso foi um trabalho que a gente fez, né, que nós fizemos, numa empresa familiar, obviamente, onde os fundadores já estavam com uma certa idade e tinham 2 filhas, né? E por uma série de fatores, uma das filhas foi escolhida como a CEO, a sucessora, que comandou a sucessão, né? E a empresa, por uma série de fatores, entrou em dificuldade, né? Financeira, operacional. Tal. Só que existia o patrimônio pessoal deles, né? Dos fundadores. Né? E esse caso é engraçado porque aconteceu num bloqueio de um apartamento na praia, né? Um apartamento de alto padrão, né? E que foi
vendido intempestivamente pela fundadora, né? Sozinha ela tomou a decisão. E foi o lá, cara que comprou ali super feliz. Apartamento na praia, feito por mar, um apartamento de altíssimo padrão. Chegando né? ano novo, Aí fogos. comprou em agosto, setembro, pagou lá. Bom, e ele montou uma festa de final de ano, né? Para a família e tal, né? E aí, quando chega lá no dia 20 de dezembro, 25 de dezembro, 26, depois, um pouquinho depois do Natal. Entre o Natal e o Ano Novo, ele desceu para a praia. Quando chegou lá, estava lacrado o apartamento, né? Meu Deus, O cara. oficial de justiça foi lacrar o apartamento porque tinha, nessa dificuldade da empresa, tinha passivo fiscal, uma série de E a coisas. cerveja e o bacalhau na geladeira. Tudo, a comida, tudo na geladeira, Meu Deus do camarão, céu. festa, não sei quantas pessoas, era um apartamento de altíssimo padrão, um empresário tradicional aí de São Paulo, né? Uhum. E aí foi engraçado, porque, obviamente que você tem que apagar incêndio, né? Então, uma senhora vendeu o apartamento que não podia vender, tinha problemas de impostos, uma série de coisas que estavam sendo realinhados, né? Esse foi um caso Não, engraçadíssimo. e o apartamento dentro do processo, né? Dentro do E a pessoa processo. foi lá e ainda vendeu. O cara que comprou me diz, nem para olhar tudo isso, né? É que, na verdade, ele deu um sinal, né? Ela liberou o apartamento para ele com um alguns sinal, milhões. né? Num contrato de compra e venda, e depois, obviamente, que iam levantar a documentação. Tal, Nossa. Só que ela deu posse para ele usar o apartamento E aí no chegou lá, Réveillon. cadeado na porta. Cadeado, corrente, tudo fechado na porta. Um negócio E o muito povo querendo comer o bacalhau, querendo entrar. bacalhau. Aí vou eu lá para resolver o problema. Nossa, Negrinho. E aí? Fórum já Antes de entrar em quem? O fórum? de recesso o fórum, tive que ir praia lá, o fórum é Santos, né? Nossa, cara. E aí fala com o oficial estava incomodadíssimo, né? Não queria ver ninguém na frente. Bom, resumindo, aí conseguiram fazer o Réveillon no dia 2, lacraram Tá de lacrado novo. e perdeu o apartamento. Perdeu o apartamento no final lá, perdeu o apartamento. Ô, Negrini, esses casos familiares, você já pegou alguma coisa? Teve uma vez que você me contou um que foi bem sério, mas não sei se você quer entrar no detalhe desse. Mas já rolou uns arranca-rabo, uns taca daqui, porrada dali? Muito. É mesmo, cara? Muito. O pessoal vai para agressão mesmo. Teve uma empresa que passaram uma parede no meio, assim. Uma parede no meio, os irmãos não se falavam, nem as E a cunhadas. empresa tinha que tocar. Não, tocaram a empresa com Como é que liga um pro outro? Tem que resolver o tinha problema? um buraco na parede assim, eu tinha que ter 2 assinaturas, eles passavam os documentos. Ah, você tá brincando, Tô vai, falando, Negrini. é real isso aí. Teve outro caso aí também, nós estávamos conversando, quase bateram na mãe. O filho na mãe? Os 3. Meu Deus, Por cara. briga, porque o problema da sucessão, a escolha da sucessão, né, do sucessor, ele não pode ser por paixão, né? Tem que ser por técnica. Nem Esse é sempre o meu filho mais querido, se é que existe isso. o que fica mais próximo, mais velho. Tem algumas escolhas que a gente faz, porque e você tem que escolher a sucessão, né? Se for feita deste jeito, por resultado, né? Tudo na É vida melhor é ter um resultado. terceiro para intermediar isso, né, Negrini? Tem que ter especialista. Já que você tem um livro aí, por favor, temos especialistas em brigas familiares. Brigas Se você familiares, quiser né? resolver seu problema com a sua esposa ou com seus filhos, ligue para o Negrini. Então, mas a primeira coisa que você tem que entender é aquilo que nós falamos na abertura desse programa, né? Você conhece o teu filho, né? Você vê a aptidão dele, né? Sim, sim. Você tem casos, por exemplo, tem um caso típico, né? Típico, que está aí na mídia, o cara é uma referência no mundo, tá certo? Uhum. Que é filho de um empresário brasileiro, tá certo? Que o pai investiu nele e ele ia E ser, não rolou, né? e o cara gostava, durante a infância ele estudou piano, né? Uhum. Ele é pianista, tá certo? De formação, piano clássico. Sei. E o cara botou ele para fazer engenharia mecânica. Não vai tudo dar bem, certo. acho bacana. O cara se Até formou. fez, né? Ele chegou na indústria, o pai dele falou, agora a chave é sua, tá, né? Você é meu sucessor. Não tinha perfil nenhum para tocar empresa, o negócio é piano, né? E um dia ele chegou para o pai e falou, não quero mais. Tá certo? E aí eu estava no meio dessa confusão, né? Para variar. Né? Não, você participou até de confusão de tacar cinzeiro no outro, meu Um amigo. no outro, da mãe.
tacaram um cinzeiro de cristal na cara da mãe e eu abri a sala. Assim, Ainda bem que não pegou. Eu abri a porta, estavam 3, eu abri E o cinzeiro voando. não, quase pegou nela. Eu abri a porta, tirei ela da sala, olhei e falei, vocês têm 5 minutos para se matarem, daqui 5 horas que morrer alguém, vocês me chamam que eu volto com a mãe de vocês. Só com o IML para pegar. Tive que chamar o médico do trabalho da empresa, porque a pressão foi para não sei quanto. Que horror, cara. Bom, então, no caso mas discussão familiar, de empresas familiares, isso é muito comum, Não, né? sai morte. Né? Isso sai é morte. muito comum. E esse menino concluindo, esse menino hoje é um dos maiores pianistas da Europa, né? Olha que Ele demais, pegou cara. foi embora, foi tocar piano. Não, Ele é uma ué. referência no mundo como pianista. Então, ele é extremamente bem sucedido, faz assim espetáculos, tem remuneração, obviamente. E isso quando não tem sucessão, quando envolve primos, tios, cara, é um querendo engolir o outro, um querendo fazenda envolvida, é briga, é carro, é um que não vai trabalhar, aquele que põe num posto e não faz, né? Viu, Ghost? Se você quiser uma cabine de emprego, às vezes vale a pena. Colocam você lá, você é da família, você não faz nada, só para garantir a vaga. E aí esses problemas que vão acontecendo. Empresas grandes, aí quebra a empresa, chama a gente. Quando dá tempo de salvar, né? Tem essas empresas que eu te falei aí, do apartamento, outras empresas, elas faliram, né? Quando você chega, já está degradado de uma tal maneira que já virou... Olha. Aí não tem como você reverter, né? Você reverte, o profissional reverte a estrutura, o endividamento, a situação da empresa até um certo ponto, né? Ela tem que nem marcador de gasolina, né? De carro, sabe? Acendeu a luzinha amarela, põe a vela, acende E já era. E vê o que foi. Então você tem que entender, o empresário tem que saber o momento, certo? De você pedir... Até sair do jogo, né? Sair do jogo. Tem várias situações que você... a grande maioria dessas, quando entra desses trabalhos que nós fizemos aí, a grande maioria o empresário recupera ela para vender. Ô, Negrino, talvez Entendeu? no livro você fale sobre isso, não sei, se quiser dar um spoiler aí sobre o livro, mas você acredita que empresas familiares precisa a profissionalização, precisa terceirizar alguma coisa ou não? Tem grandes empresas familiares que vão muito bem, todos muito profissionais, o time entendeu, a família entendeu, os filhos entenderam e todo mundo vai para cima, que parece que tem alguns casos assim, ou não, peraí, tem que ter alguém que vai intermediar essa jeripoca aqui, que uma hora vai dar problema. 70% das empresas, isso é estatística, né? É real isso. 70% das empresas, voltando lá no podcast que nós já falamos, toda empresa, não obrigatoriamente, ela nasce familiar, mas ela vai virar familiar. Pô, vai virar a frase do Negrini, né? É a frase do livro, Ghost? É a frase do livro. Ela vai virar familiar. Dessas empresas, 70% morrem na segunda geração. Olha isso. 15% morrem, de 15% a 20% morrem na terceira geração e 10% sobrevivem se você implantar um modelo lá na primeira sucessão, você implantar um modelo... Vai perdendo força, né? Como ela tão grande ela aumenta os herdeiros, ela né? vai aguentando aí um tempinho, né? Ela tem gordura, né? Aumenta os herdeiros, né? Mas eu digo, mesmo com uma gestão ruim, se tem muita gordura, ela vai durando, né? Só que uma hora seca, né, cara? Mas esse 70% é na primeira geração, porque ali você tem menos herdeiros. Quando você vai para a terceira, você já os herdeiros já casaram, já estão. E o último que vai, o que sobra lá na ponta... Que é o bisneto já, o neto... aí sobra com casos não que elas não vão morrer, elas morrem, os 10% morrem na terceira, quarta geração. Caramba! Que é o caso, por exemplo... Que aí são uns 50 anos de tempo de casa, mais ou menos? Mais ou menos isso. Que é o caso que morre, por exemplo... Quando eu falo morre, não é só a quebra, é a venda. Então, por exemplo, você pega... Está anunciado aí, posso até citar o nome, certo? O Grupo Votorantim, a CBA foi embora já, que era o grande negócio deles, a Companhia Brasileira de Alumínio, né? Que é em Votorantim aqui. E os Xing Ling arrebentaram. Então, porque é um problema de sucessão. Aí teve um problema interno lá. Eles dividiram o grupo... E os chineses são bons, né?
E os chineses sabem comprar o que comprar, como comprar. Os caras estão lógico. um nível muito acima da gente, Não né, cara? investe em... Os caras estão voando, uma tira cara. no pé, né? Se você não é chinês, pelo menos uma hora eles vão entrar na sua vida, porque os caras são bons, cara. Os caras são bons. Então, essa questão da sucessão ela é um negócio muito interessante, né? Ninguém se preocupa com isso, né? Sim, sim. Agora, qual é a função de um empresário que cria uma empresa, cresce? Qual é a função dele, tá certo? Qual é o negócio, qual é o objetivo dessa empresa, tá certo? Ela é perpetuar no maior tempo possível, no espaço e no tempo, né? Por quê? O que um herdeiro quer? O que é a função de um herdeiro? Eu quero ser empresário? Não. Eu posso criar... o ideal é criar uma estrutura que Ele quer usufruto só. ele usufrua do que o pai dele fez, do que construiu. Então, ele pode profissionalizar a empresa e receber os dividendos daquilo lá. Legal. Aí vem o filho dele, eu quero ser, por exemplo, do pianista. Eu quero Sim. ser um pianista. O que E aí ele faz hoje? vai perdendo. Mas ele recebe dividendo. Ela está profissional, ela tem Tá andando, tem né, um Negrini? presidente, tem um conselho, tem todos os profissionais. E a família decide por ela no conselho. Legal. Né? Ela opina, ela decide no conselho de administração. Então, ele recebe dividendos. Aquilo vai rendendo para ele. Ele não precisa estar dentro da empresa. Ele está tocando piano lá em Paris. Show de bola. Ele está lá no Scala de Milão, não sei lá onde ele está. Mas ele está usufruindo, está entrando dinheiro para ele, né? É o caso, por exemplo, esse que fez o filme da Fernanda Torres, aí, o produtor dele. Nem sei. Ele não. é da família Salles, né? Moreira Salles, né? Ele recebe 800 sim. milhões, recebeu, em média, ele recebe 800 milhões de reais por ano de dividendo. Pergunta se ele quer largar o cinema, o que ele Tadinho ganhou dele, o Oscar gente. para ir lá Ô, tocar. Augusto, tadinho desse cara. Ele recebe dividendos Sim, sim. da estrutura que o pai deixou. Então, aí você fala... Faz o que gosta. Ele está fazendo o que ele gosta. E com Ele é competência. ganhou o Oscar. Então, com cara, competência. agora você tira o cara de lá e põe no banco... Não vai rolar. Não, ele não entende nada. Ele recebe o dinheiro dele E ele é bom ganhou o naquele Oscar, negócio. tá certo? Então, é um cara brilhante aí, é o Sei. diretor e tal. Então, esse é o papel do herdeiro, né? O herdeiro, ele é herdeiro. Aí, o pai resolve que o cara tem que ser... né? Então, Pô, legal, tem hein? vários E o casos. livro aborda esse tipo de coisa, Claro, Negrini? claro. Tem maneiras de... Isso tem maneiras de você conduzir para que você perpetue. Né? Negrini, o livro ele é um manual de conduta ou ele é casos que você tem para contar? Não, o que é manual pegar? de conduta, o que você legal. tem que fazer. Que né? legal. Então, quando fala Didático o negócio. Didático. Ele é bem didático e bem claro, tá certo? Os passos que você tem que falar, o que é um conselho de administração, o que é o gestor, quais são os indicadores, né? É um ABC para você entender o que é uma sucessão familiar. Bem, sangue, negócio e sucesso. O sangue é de Sucessão, desculpa. de consanguinidade, né? Tá. A sucessão e o negócio. O negócio é o que tem que perpetuar. né? Então ficou sangue, negócio e Negócio e sucessão. sucessão. Que Então, bacana, Negrini. Essa é a ideia de você deixar um legado escrito, tá certo? Com um Um livro manual. bacana. Vamos trazer esse livro depois Eu que vou estiver trazer, pronto. vou Vamos pôr ele trazer. na mesa aqui. Vamos Vai discutir sair sobre agora, ele. está registrando já saiu, acho que vai sair essa semana o Que registro, bacana. vou mandar editar. Quer dizer que vai estar você na Eu vou te capinha dar- lá, bonitinho? Não quero. Só tá... Aí quem vai estragar o livro. Mas é interessante. Que deixar legal. o legado, né? Que bacana. Isso serve para qualquer coisa. Né? Isso serve para qualquer situação, né? Que bom, Qualquer que bom. situação. Você coloca a sucessão, ela é um negócio muito interessante. E está muito ligada como a gente conduz a vida com nossos filhos, né? Sim. Então, com certeza aí te ajudou a criação dos seus filhos e você construir esse livro. Show de bola! Olha só, cara, que podcast bacana. Ainda tem muito caso aí, vou começar a trazer mais casos do Negrini. Acompanha a gente na Rádio Mídia aí, né, Negrini? São 30 anos, né? 30 anos, né? Tem coisa pra caramba aí. Pô, o Negrini tá com 40, gente, então o negócio 40 aqui tá... 40, se fosse 40 eu tava feliz. Ô, coisa Mas boa. tem muita coisa que a gente pode andar nesse caminho. É uma coisa interessante, porque as pessoas se colocam em dúvida, né? Você tem interferências na família de todos os lados, né?
tudo é interferência. Agora, depois do advento do celular, é pior ainda, né? Porque aí você tem os jovens, né? Eles recebem informações de todos os lados, né? E a empresa precisa ser ela acaba sendo uma continuação. Não é fácil, né? Porque, como é uma sucessão, você trata do tema dentro de casa, fora de casa, aonde você vai, a empresa está com você, né? Porque o filho está ali no negócio, então também é complicado fazer essa divisão dentro de... Gente, aqui agora nós somos a família. Não vamos falar da empresa, então é dificílimo. Assim como trabalhar com esposa, trabalhar com marido, trabalhar com familiares, é sempre uma grande dificuldade. Tem casos maravilhosos, não tenho dúvida disso, mas existem grandes casos complicados, né, Negrino? Muitos. E vou te falar, o fundador, que é o grande... o fundador, ele enxerga o erro que ele cometeu, né? Quando ele sucede, da forma que ele pensa, que ele desenha, ele enxerga o erro. Ou ele enxerga o erro. Né? Só muitas vezes não quer segurar e resolver, né? Exatamente. Abraçar, ele não quer intervir, ele deixa a coisa ir para frente. Mas aí, talvez pela relação, talvez pelo relacionamento que tem com o filho ou com a esposa, quando fala que eu prefiro ser feliz do que ter razão, ou eu não quero perder meu casamento, eu não quero perder o meu filho, eu não quero acabar com a relação familiar. Não, eu digo, são preocupações que muitas vezes acabam com a empresa. Né? Não, na verdade, acaba ou não, né? Ela acaba com a empresa. Se você pegar de todas as reuniões que eu faço, quando eu sou convidado para uma reunião, numa empresa, tal, normalmente eu sou recebido pelo fundador. Né? A gente faz a reunião e ele, toda vez que ele comenta, primeiros comentários que ele faz, ele fala sobre a sucessão, né? Que ele fez. Então, quando você pega uma empresa familiar, não interessa o tamanho, média, grande, você vai lá, o fundador, ele te chama lá para uma conversa, né? Conversa. Então, quando ele abre, ele fala sobre a empresa, ele bate na sucessão, né? Olha, eu tenho um problema aqui, tá certo? O que pode fazer? Nós não estamos indo bem, né? Então, você tem discussões de ponto de vista de pai e filho, ou filha e pai, que divergem, tá certo? O pai sabe o problema onde está. Esses dias eu estava ouvindo uma frase de um amigo, assim, normalmente a gente não trata as pessoas de dentro de casa, filhos, esposa, no geral, como a gente trata as pessoas de fora. Normalmente as pessoas de fora a gente trata com mais respeito, com mais carinho, com mais educação do que a gente trata com as pessoas de dentro de casa. Exatamente. Então, com a esposa, ou com o marido, ou com o filho, você é mais ríspido, você não tem tanta tolerância, você não é tão educado. Se a gente fizer da mesma forma que eu faço com uma pessoa terceira de fora, dentro de casa, sem dúvida as relações melhorariam muito. Então, eu não estou falando que eu faça, eu estou aprendendo, né? Mas se fora uma pessoa vai falar contigo e você consegue ouvi-la e respeitá-la e trazer a réplica, em casa muitas vezes a gente nem quer ouvir. Você já dá uma no meio ali, já rola uma guerra. Então, a gente precisa realmente rever a forma que a gente conduz nossas relações. E não é fácil numa empresa de sucessão, numa empresa familiar. E acho que o livro aí vai ajudar muito nisso. Acompanha a gente na Rádio Mídia, acompanha aí o Negrini. Se você tem algum problema sobre sucessão ou quer saber sobre isso, manda para a gente, o Negrini responde aqui no podcast e a gente vai mandando bala, porque são muitos assuntos referentes a esse assunto. Tem grandes conflitos, grandes dúvidas, grandes questões de como atuar, como conduzir. Então segue a gente, manda um abraço para o Ghost, que vai voltar para Floripa em breve, em busca da grande loira. E é isso. Toda semana, nosso podcast está no ar, Business Cast. Negrini, valeu, obrigado. Um abração e quero ver esse livro, cara. Vamos lá. A hora que sair a edição, eu vou dar um autógrafo. Olha, que chique, rapaz. Então, eu acho que esse tema é um tema bastante atual, é um tema preocupante, né? Porque mais de 90% das empresas hoje que estão no Brasil, elas são familiares. Meu Deus, muita coisa. E esse é um problema que todo
empresário vai sofrer, certo? Vai Então- ter que conviver com isso. É a sucessão e a continuidade do seu negócio. Vamos fazer aí um podcast, alguma série sobre sucessão. Acho que seria muito legal pegar o próprio livro, depois que sair, a gente vê alguns tópicos dele. É isso aí, um grande abraço. Valeu, até semana que vem.